E aí, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o romantismo. Só recapitulando aqui, que o romantismo é o período literário que representou os anseios de uma classe social em ascensão, que era a burguesia. Isso foi resultado de uma Revolução Francesa e de suas derivações na Europa. Seu espírito artístico reage contra os valores éticos e intelectuais ilustrados, ou seja, nega a razão, nega a ciência, o equilíbrio, o materialismo, a objetividade e a filosofia ilustrada do classicismo e vai propor uma nova visão de mundo emocional, subjetiva, espiritualista, desvairada, exótica, idealista e libertária. O indivíduo, dotado de gênio e liberdade, ele passa a ser idealizado como centro de um universo heróico onde suas potencialidades são limitadas e o amor uma realização indispensável, e deste choque resultam outras características românticas, a melancolia, pessimismo, angústia e o sentimentalismo exacerbado. Oficialmente, o romantismo brasileiro inaugurou-se no ano de 1836, com a publicação do livro de poesias de Domingos José Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Do ponto de vista ideológico, as obras românticas brasileiras expressam os valores e tradições de uma sociedade de origem colonial e aristocratizante, escravocratas e conservadora. Do ponto de vista estético, deve-se realçar o esforço pela valorização da expressão tipicamente nacional, tanto temática quanto linguística. No Brasil, a evolução da escola romântica na poesia é dividida em 3 importantes períodos, chamados ou conhecidos de gerações. Primeira geração romântica, conhecida como geração nacionalista ou indianista. A poesia romântica brasileira ela é inaugurada com um forte apelo nacionalista. O indígena foi o substituto nacional para o cavaleiro medieval europeu, que lá no Velho Mundo exerceu no romantismo a função de exemplo ético e de comportamento. É interessante destacar que o nativo brasileiro, apesar de andar seminu e habitar na floresta, respeitar os ritos próprios de sua cultura, apresenta nesta produção artística a ética do homem branco civilizado, do cristão e europeu. A caracterização do indígena no romantismo brasileiro frequentemente esbarra na formação europeia dos autores, que talvez inconscientemente optaram por fabricar uma silvícola palatável para todos os gostos, tanto nacional quanto europeu. A natureza brasileira encontra um lugar privilegiado nesse momento da literatura. Seu exotismo e sua fartura são retratados em inúmeras obras românticas. Os autores desse período procuravam valorizar as cores nacionais, tudo que era típico do Brasil, como a natureza, o nativo, o pitoresco, ou seja, aquilo que era gracioso e original. Entre seus principais autores destacamos Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. A segunda geração do romantismo brasileiro foi a mais intensa e depressiva das 3. Recebeu 3 nomeações: ultrarromantismo, por ser o auge do movimento no país; byronismo, pela grande influência que teve do poeta inglês Lord Gordon Byron; e mal do século, nome que foi dado pelos franceses ao apogeu dessa escola na França. Nessa geração encontramos de maneira mais expressiva a influência, além de Lord Byron, do poeta Alfred Musset. O sentimento do mal do século foi amplamente cultivado no ambiente universitário paulistano, em especial na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Os estudantes dessa faculdade chegaram a fundar a Sociedade Epicureia, que promovia reuniões regadas a cerveja, vinho e éter. Eram realizadas geralmente em cemitérios ou república de estudantes. Frequentaram tais encontros Álvaro de Azevedo, Aureliano Lessa, Bernardo Guimarães e muitos outros estudantes anônimos da então Faculdade de São Francisco. As paisagens tumulares, o gosto pelo mórbido e o pessimismo desesperado marcaram essa geração, edificada por poetas que, em sua grande maioria, morreram jovens. Em sua breve passagem pelo mundo, eles revelaram uma sensibilidade delirante que redundava numa vulnerabilidade imensa. Portavam-se como se não encontrasse espaço nesse mundo, como se os códigos impostos pela realidade fossem excessivos para eles. O escapismo na morte não era apenas uma circunstância literária, era mais uma perspectiva de vida, tédio, angústia, melancolia. O sopro fatal da morte os colhia, libertando-os do fardo da carne. Nesta geração, os autores que se destacam são Álvaro de Azevedo,
Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Terceira geração romântica brasileira, conhecida como geração condoreira ou poesia de combate. Como vimos anteriormente, o movimento ostentou uma postura de rebeldia diante de seu momento histórico. No momento em que os antigos valores caíam e outros ainda não haviam ocupado o vazio deixado, o romântico em muitos momentos se deteve numa atitude de escapismo alienado, mas em outros se ergueu contra a conjuntura adversa e teve uma reação de inconformidade e reformismo. É o que acontece com a poesia romântica brasileira, a partir de um núcleo de articulação do Recife, composto de estudantes universitários. A problemática social começou a ser abordada nos versos que corriam em estilo grandiloquente e panfletário. A poesia desse período foi chamada de social, por sua temática fundamental, notadamente caracterizada por defender os ideais do abolicionismo e da república. E também foi chamada de hugoana pela notável influência de Victor Hugo, escritor romântico francês preocupado, ele também, com as causas sociais. Contudo, o nome que eternizou essa geração de escritores foi o de condoreira. O condoreirismo caracteriza-se por um estilo dramático, pomposo, violento, exclamativo, dualista, hiperbólico, repleto de interjeições, metáforas e apóstrofes, figura de linguagem que a primeira pessoa do discurso interpela a segunda, na sintaxe corresponde ao vocativo. Castro Alves, a maior expressão desse período, costumava dizer: meus versos foram feitos para serem gritados em praças públicas. Os poetas condoreiros faziam da poesia um instrumento de reforma social e usavam-no em duelos poéticos em festas e praças. O mesmo Castro Alves dizia: a praça é do povo, como o céu é do côndor. Os principais autores são Castro Alves, seguido por Tobias Barreto e Sousa Andrade. Com essa aula nós fechamos esse assunto das três gerações românticas. Fica faltando só o romantismo em prosa que a gente vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá.